Olá, pessoal! Estamos começando mais um Foca na Causa. Hoje nós trouxemos o Paulinho Dutra. Ele foi ex-prefeito aqui de Mafra, hoje empresário, e ele tem o relato de ter sido acometido pelo câncer e também a sua esposa. Então hoje nós vamos conversar com o Paulinho para trazer essa experiência que nós às vezes passamos, como eu, como ele, para que vocês tenham um pouco de acesso a essas informações. Boa noite, Paulinho. Muito obrigada por ter vindo. Boa noite, Cláudia. Primeiramente, quero te agradecer do convite, é uma satisfação, né, poder fazer parte desse novo canal de transmissão e te parabenizar pela iniciativa, Eu que eu não tenho agradeço. dúvida que vai ser de um sucesso. Hoje já foca na causa, mas vai ter muitos assuntos para ser discutido, né? Verdade. E certeza de um sucesso e importância para Rio Mafra. Obrigada, Paulinho. Bom, Paulinho, eu comecei o Foca na Causa justamente pelo que eu passei com o meu pai e com o meu marido, né, o professor Bus, e até ele foi se aconselhar com você quando ele descobriu, né, o diagnóstico de câncer. Eu lembro que ele falou: Cláudia, eu vou conversar com o Paulinho, porque ele passou por isso. Eu quero saber dele algumas coisas para eu poder iniciar o tratamento. E eu acho que ele ficou umas 3 horas conversando com você. Eu lembro o dia que ele foi, na tua casa até, né? Ele foi, ficou horas, você tratou ele muito bem, que foi ele que me narrou, eu não fui junto, né? Mas ele foi pedir esse aconselhamento para você, que teve o diagnóstico também de câncer cerebral, passou por isso e venceu, né? Eu não digo que venceu, mas matou um câncer, né? Matou um câncer ali. E eu gostaria, Paulinho, que você falasse dessa tua experiência, do recebimento do diagnóstico, como você fez o tratamento, para as pessoas que nos assistem. Então, Cláudia, como te falei anteriormente, é uma data que a gente marca, né, dia 30 de julho de 2018, quando eu recebi o diagnóstico. E claro que é um susto, né? Sai o chão, você fica quase sem acreditar, porque você, né, não tendo doença nenhuma, recebeu um diagnóstico desse. Foi difícil, né? Uma coisa assim que na hora fiquei parado, assim, pensando, mas será que é verdade? Será que o médico olhou direito os exames? Né? Você não quer aceitar. Mas é a vida, né? É a surpresa da vida, né? Os desafios que a E gente o que você tem. sentia, Paulinho, quando você... Foi um pouco diferente, Cláudia. Na verdade, quando as pessoas têm esse diagnóstico do tipo de câncer, né? Que o meu, deixa até já te adiantar. O meu não era, depois que eu fiz todos os exames, os médicos me colocaram que o meu não era câncer, ele era um tumor. O que que é o diferencial? O tumor é quando é benigno, né? E o câncer é quando é maligno. Isso é Uhum. colocação dos próprios médicos. A gente era leigo nisso, né? Mas na hora você não sabe disso. Você vai saber após os exames que vêm ainda, né? Posteriormente. E eu sentia muita tontura. Aos poucos aquela tontura foi aumentando, até que chegou o tempo assim de eu já não poder dirigir, já não poder fazer as coisas básicas do dia a dia, né? Um diferencial que teve, no caso eu digo de outras pessoas que tiveram o mesmo problema que o meu, que diz que a dor de cabeça era insuportável e ela ia aumentando gradativamente. E a minha não. Eu praticamente não tive dor de cabeça. Até chegar ao diagnóstico, o que que eu tive? Tontura e logo após ali, que quando foi agravando um pouquinho, eu tive desmaios, né? Então aí que daí a doença já estava um pouquinho avançada. E daí procurei, evidente, né? Fui procurar todos os caminhos, né? Aonde a gente poderia, quando você recebe um diagnóstico desse, você fica perdido. Então você vai no médico, daí você quer o diagnóstico do outro, você já quer do outro, para ter certeza que é aquilo Para ver mesmo. se não é verdade, né? Que ele Você não quer errou, né? aceitar, né? Uhum. Mas é desafiador e você tem que. E você fez o tratamento em quanto tempo, Paulinho? O tratamento durou 1 ano e 9 meses. Uhum. Eu fiz 48 sessões de radioterapia, quimioterapia com aquelas ampolas, que daí é aplicado direto na veia. Bem desgastante, só quem passa para saber que no começo parece que não, mas depois é bem desgastante. As Então eu, reações, você eu ia fala. florear, as reações, tudo, né? O organismo é evidente, é um corpo estranho que vai entrar no teu organismo, então você, tudo, e aquilo vai evoluindo até o medicamento, o tratamento começar a fazer efeito.
né? Mas então é assustador, assim. Gente, eu quero dizer aqui que eu perguntei pro Paulinho quanto tempo durou o tratamento dele. Porque eu já assisti outras pessoas, tem uma colega, né, da Rede Feminina, que ela fala assim: não pergunte quantas sessões a pessoa vai fazer. Porque às vezes nem o médico não sabe quantas sessões ela ainda vai fazer. E você faz uma pergunta dessas. Então, porque o Paulinho já passou por isso, porque ele já superou, é que eu estou perguntando quanto tempo durou. Sim. Né? Porque essa pergunta de quantas sessões você fará, não se faz. Sim. Né? Isso não se faz. Eu tive essa questão que você falou, eu escutei em consultório, inclusive. Mas hoje eu posso dizer, Cláudia, que eu me sinto privilegiado, porque ao momento que eu recebi um diagnóstico desse tão devastador, né, tão assustador, e daí, de repente, dali 6 meses que eu iniciei o tratamento e fui poder saber que era benigno, só dali 6 meses, foi um alívio, né? Porque daí o que que é o diferencial? Que você, digamos, o benigno, que é o tumor, no meu caso, ele é tratado no local, ele não espalha, né, metástases no caso, e a chance de cura é muito grande, né? Somente eu que descobri no início. Já o câncer, infelizmente, né, que foi o caso do Bus, é já um tumor bem mais agressivo, ele espalha, né, metástases. Então, é evidente que isso aqui não tem nada de bom para se comparar, Não, não mas tem. essa foi a diferença. A gente não faz isso também, Paulinho, mas pelo menos o médico, né, como nós somos leigos, né, o médico dele disse que quando o tumor ele é cerebral, ele não desce para o corpo. Ao Uhum, contrário de quando há um câncer no organismo, ele pode subir para o cérebro. uhum, Pelo menos foi né, a opinião do médico que tratava ele, né? Eu estou uhum, falando o que eu ouvi, sim. mas diz que quando é no cérebro mesmo, ele não vai dar metástase. Mas daí sim, no organismo, em qualquer parte do corpo, ele pode subir por cérebro. No caso, digamos, os médicos que eu consultei, é que no cérebro, um exemplo, você descobre um tumor, vamos dizer, né, um tumor ali localizado, e ele pode se tornar em vários tumores, né? Que nem o Uhum. caso do meu, na época era um só pelo fato de ser benigno, né? Um tumor só, né? E o câncer não, ele pode ter vários locais. Paulinho, mas é tanto tempo, né? 2018 já faz alguns anos. Você consegue lembrar das suas emoções, do que você sentiu no momento que você recebeu o diagnóstico, do momento que você estava fazendo o tratamento? As tuas emoções, assim, você lembra? Ah, sem dúvida, né, Cláudia? Como eu falei, é devastadora a notícia. Então eu lembro, eu lembro até de quando eu saí do consultório, que eu fiquei sozinho dentro do carro, porque quando eu fiz os exames a pedido de um médico e acabei levando para outro, porque aquele estava viajando e você fica naquela ansiedade, então você quer saber. Era uma sexta-feira e eu tinha que ter um diagnóstico ali. E eu lembro que eu voltei para o carro e fiquei ali paralisado, né? Tipo assim, não acreditando naquilo. E toda a sequência, todo o dia a dia ali, é uma coisa que infelizmente a gente não consegue esquecer, né? Bem difícil. E aí você teve essa superação, né? Toda emocional, física, conseguiu curar, né, graças a Deus e aos médicos. E em 2023 você tem um outro susto, né? Que é a Kelly Kaliski Dutra, né, tua esposa, minha amiga, né? Que foi acometida também. E você sabe, Paulinho, que eu conversei com ela em dezembro de 2022, eu estava na academia, e ela veio conversar comigo a respeito do Busque, saber dele, a gente ficou conversando uns 30 minutos, e isso em dezembro. E Uhum, aí, em fevereiro de 2023, ela descobre também, tem o diagnóstico é um câncer cerebral daí, né? sim. Infelizmente, Cláudia, né? Mais, é o que eu digo, as surpresas da vida, às vezes agradáveis, às vezes bem desagradáveis. E foi dessa forma, né? Eu até antes havia dito que eu fiz até no começo, não sabia tanto da gravidade, e fiz até uma certa brincadeira, que eu falei que o raio não cai no mesmo lugar. E infelizmente a nossa família caiu, né? De uma forma não feliz, né? E a gente teve, né, esse desafio, essa notícia, só que infelizmente, como você falou, o dela não era benigno, era maligno, né? E foi em poucos dias a gente descobriu, entre descobrir e ela vinha a falecer, não deu tempo para muita coisa.
quase nada praticamente, né? A gente consultou os 3 médicos que eu havia consultado e em 25 dias ela acabou falecendo. E você lembra o que ela narrava nesses 25 dias de... Esse fato é muito difícil, Cláudia, porque eu não posso dizer culpado. É aquela coisa assim, você sempre, né? Você que passou por isso, você sempre coloca, poxa, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. A Kelly sempre teve dor de cabeça. Isso eu lembro, desde que a gente começou a namorar, ela tinha dor de cabeça. Só que há aquela questão da mulher enxaqueca. Qualquer coisa, dor de cabeça, ela enxaqueca, né? Inclusive na família dela, a mãe dela, a irmã dela tinham. E aquilo virou quase que digamos assim, uma constante. Então, às vezes ela tinha dor de cabeça, ia tomar um remédio para enxaqueca, melhorava. Claro que isso não foi de anos, né? Essa doença talvez 5 anos antes, alguma coisa assim, mas ela vinha com essa evolução de dor de cabeça. O que eu digo assim, que não que me sinto culpado, mas aquela coisa assim, poxa, por que eu não me toquei? Que quantas vezes que ela me acompanhou, ou melhor, todas as vezes que ela me acompanhou, né, muito no meu tratamento, foi muito forte, muito guerreira, e, e ela se queixava de dor de cabeça. Então, o que custava a gente pedir um exame dela também junto, já que ela estava ali, sabe? Mas nós estávamos tão concentrados na minha cura, né, de eu tentar me curar daquilo, que infelizmente não se tocou, né, Mas, disso. Paulinho, eu vou contar então o meu caso. O Bus, né, o professor Bus, ele não pegava nem gripe, né? 33 anos junto com ele pegou acho que gripe umas 3 vezes, porque ele era osso duro de roer, né? Uhum, Ele era muito guerreiro, assim, para sim. trabalho, para tudo, para vida, ele tinha essa energia, né? E aí ele me narrou em 2018 que ele estava com dores de cabeça. E como ele era muito brincalhão, e sempre depois de alguma coisa que ele falava, ele vinha uma piada, né? Então eu lembro que era um domingo pela manhã e ele disse assim: Cláudia, eu tô doente. Pensei, veio uma piada, porque ele sempre, né, sempre atrás de uma Uhum, coisa e vinha uma piada. Falei, eu não acredito, né? Tá hipocondríaco, fiz uma brincadeira. E daí ele falou, não, é sério, eu tô doente. Daí eu vi que ele não estava brincando. E ele achou que era o coração, porque a família dele toda era cardíaca, né, de cardiopatia. E aí ele resolveu, em fevereiro do outro ano, 2019, foi com a doutora Ana Stout, e ela fez os exames e falou, professor, no seu coração não tem nada, mas vamos fazer um exame para ver essa sua queixa de dor de cabeça? Ela pediu um exame das dores de cabeça, e aí que foi descoberto. uhum, Então, praticamente. assim, não tem que, sabe, pensar que, Sim. porque realmente é um inesperado, é uma coisa que, né, o que ele estava sentindo, ele até pensou que era coração, e na verdade não era, era já um câncer cerebral ali, né? Uhum. E foi assim, ele foi fazer os exames pro coração, e nisso ele descobriu. Até aproveitando e voltando ao assunto do nosso amigo Bus, né, foi o que você falou, ele teve lá em casa, eu- mais ou menos uns 6 meses depois, praticamente, um pouco antes, acho que uns 4, 5 meses depois que eu tinha tido o diagnóstico. E, você lembrar disso, eu não recebia ninguém. Não recebia, poderia ser um amigo que fosse, era aquele ou quem atendesse, era para dizer que eu não estava, Hum. né? Era uma questão assim, evidente que emocional, aquilo te afeta e você não queria receber ninguém. E o Bus foi lá em casa umas 3, 4 vezes, tocou o interfone e eu não atendi. Posso narrar isso para você, né? Porque até pela Uhum. consideração e já havia te falado. Justamente não era o Bus, eu não atendia ninguém pela Uhum. minha situação. Aí o que aconteceu? Você encontrou a Kelly, né, em algum lugar na cidade e falou para ela, né, pede para o Paulinho atender o Bus, ele quer muito falar com ele e tal, mas a gente nem sequer imaginava. E eu, pela consideração, né, o carinho que tinha por ele, evidente. Né? Aí na hora, falei, Uhum. claro, na hora que ele chegar aqui, atendo. E já no outro dia, né, ele esteve lá em casa e que nem você falou, a gente conversou muito, Muitas horas. acredito que foi umas 3 horas Foi, mesmo. foi. E ali eu desabafei muito com ele, mas também fui colocando a parte positiva, né? Que eu Uhum. já estava fazendo tratamento, que tinha, né, alternativa e tal. E depois, só quase no final da conversa, ele pediu licença, foi no carro, buscou os exames dele, e aí que ele me falou, sabe? Então deu aquela coisa, Hum. poxa, será que eu não falei coisa que eu não devia falar e tal? Aham. Mas ainda bem que tinha sido um papo bem, bem legal, assim.
Então, é que nem você fala, eu acompanhei já desde o início, né? Depois estive aqui visitando ele, né, com a Sim. minha filha, e então é muito fácil da gente conversar isso, porque nós dois passamos por isso, né? Passamos. Então, claro que no teu caso, eu acredito que foi até, não existe mais sofrimento, mas pelo que o Bus passou, pelo tempo, Os né, que ele 2 anos e passou. meio, Camado. Aham. É, eu costumo dizer, e eu sou muito devoto na Senhora Aparecida, cada um tem que Sim, ter seu sua fé e se credo. agarrar, porque senão você não aguenta, Não aguento. né? E eu sempre ia na Igreja Aparecida e o padre Ludigero, nossa, foi um parceirão, assim, agradeço muito ele. E eu lembro que numa das conversas, eu estava muito mal aquela tarde que eu fui lá, a gente ia lá na igreja, lá no fundo da igreja, sozinho à tarde, estava conversando. E para mim aquilo era, nossa, muito bom. E eu lembro que ele falou bem assim, eu não esqueço, ele disse, Deus foi bom com aquele. Não pense ao contrário, Deus foi bom com ela, porque pela pessoa que ela era, ela acabou, digamos, Deus levou ela para não sofrer, né? Não que a pessoa que sofre não seja boa, Uhum. mas essa compensação você Uhum. tem que ter, que ela teve, digamos assim, essa benção de não sofrer. É tão difícil dizer em 25 dias, mas foram 25 dias que foi de sofrimento, e ela descansou, né? Então, eu acho assim, Cláudia, que tanto o Bus como a Kelly cumpriram sua missão aqui. Sim. E cumpriram com maestria, né? Deixaram, graças a Deus, excelentes O exemplos, né? Bus tocou E muitas isso almas. que nos conforta, né? Nós vamos ouvir muitas coisas, né, Paulinho? Até no primeiro episódio eu falei sobre a questão do que as pessoas pensam como castigo, né? O Ah, muito câncer bom. como um castigo, né? Que são essa Sim, questão cultural. O mesmo é quando se diz, né? Foi bom que foi dessa forma, não foi de outra, porque as pessoas querem dar algum conforto para nós, né? Então isso eu mesmo. entendo que vão sair daí frases, né? Ah, venceu, superou, foi melhor assim, mas veja por outro lado, para tentar nos confortar. Mas tem algumas coisas que não se devem mesmo falar nesses momentos. Eu até tenho postado algumas coisas do que não se deve falar Eu tenho acompanhado. para as pessoas, né, que estão acometidas pelo câncer. E eu acredito também que eh, o luto tem algumas fases. Não vão se passar da mesma maneira, né? Tanto para Isso os mesmo. familiares, porque a relação é de filho para pai, é de companheiro para companheira. No meu caso, 33 anos, né? No teu, 24. 24 anos. Então, o luto ele vai se passar para nós, de familiares, de mãe para filho, né? Da mãe dela para ela. No caso da Kelly, o Bus já não tinha mais os pais dele. Mas o luto ele vai ter períodos e ele vai se dar em fases diferentes. Sim. Pode ser que hoje eu esteja chorando e meus filhos não. Amanhã tá um outro filho meu chorando e eu estou um pouco melhor. Aí na semana é a outra minha filha e assim tem se passado. Sim. Mas o que eu gostaria de falar para você, que eu até comentei com você, né, Paulinho, é que as pessoas às vezes dizem assim pra gente: "Ai, mas fica chorando, a vida toca pra frente, né? Ele morreu, mas você tem tua vida, você tem que viver, né? Toca a tua vida pra frente". OK. Aí você toca a tua vida pra frente. Meu Deus, mas o defunto nem esfriou, já está tocando a vida pra frente. Então, assim, você ouve essas coisas, esses julgamentos sociais, né? E, e é onde eu digo que, Paulinho, a gente tem que estar muito centrado em si próprio, porque é só a gente que sabe o que passou, o que passa, a dor do luto, a dor da ausência, né? Daquilo tudo que foi construído enquanto companheiro, enquanto companheira, Sim. né? Mas eu gostaria de falar sobre essa crueldade que existe, né? Ah, toca a tua vida pra frente, você tem que né, ela faleceu, mas você é jovem, então você tem que tocar a tua vida pra frente, porque a vida continua, a vida é bonita e tal. Aí você continua, então tá bom, então eu vou viver, né? Então tá bom, vou dar um direcionamento. Nossa, mas a defunta nem esfriou, já tá com outro, já tá com outra, já tá fazendo tal coisa, né? Você escuta isso, Paulinho? Infelizmente, muito, né, Cláudio? Nós vivemos numa sociedade, infelizmente, hoje que só cobra, só tem cobranças, né? Uhum, Essa questão de você colocar que as pessoas veem
que colocar uma palavra dessa forma, a vida que segue, né? Você tem que continuar, você é novo e tal. A gente escuta muito. Claro que você também filtra o que você escuta, Uhum. né? Às vezes você escuta isso e você vê lá na pessoa mesmo uma bondade, a forma como ela está falando, que é para o teu bem mesmo, Você sente. né? E às vezes já é como você está falando. Parece que já para cobrar lá na frente, né? Uhum. Isso, infelizmente, eu senti muito. Eu tenho uma colocação assim, Cláudia. Aqui nesse plano que nós estamos, né? Eles já estão num plano mais elevado que nós estamos Uhum. nesse plano. é, Você faz o bem, você vai receber o bem. Se você fizer o mal, você vai receber o mal. Isso para tudo, né? Então, essa cobrança da sociedade, que foi para você, que está sendo para mim, e vai ser para você novamente, e assim por diante, eu estou conseguindo blindar Uhum. para o meu bem e para o bem dos meus filhos, Sim. né? Porque só nós sabemos o que passamos. Ninguém consegue viver se não passar aquilo, Não. né? Não desejo para ninguém, né? Uhum. É uma dor terrível, um momento terrível. O luto, eu aprendi lendo, eu acredito que você deve ter lido muito sobre isso, né? E eu não era muito adepto de leitura e hoje sou mais Uhum. ainda por causa disso. E também se apegando à fé, como eu falei, né? Com padre, com pessoas, psicólogo, né? Então, É eu preciso. digo que tem três fases, né? É a dor, aquela dor horrível da perda, né? Ali você fica anestesiado, você não consegue acreditar, principalmente quando é repentino, É uma como realidade paralela, né, Paulinho? é, Parece que a gente tá assim, sabe, numa realidade paralela, né? Não é é, verdade o que está acontecendo, né? o plano é outro, né? Uhum. Tudo muda na tua vida. E daí a revolta, em seguida vem a revolta, porque daí aquela dor não que passa, mas você começa a ficar revoltado, por quê? Por que comigo? Por que com ela? Por que com a minha família? Por que com meus filhos? Uhum. Então, e isso assim é muito forte O aquele porquê momento, vem, você né? tem que cuidar até para não ofender as pessoas e não ser ofendido, porque você vive um momento bem delicado ali. Bem Eu passei delicado. por isso. E depois aceitação, né? Que é o momento, não que você nunca vai esquecer a pessoa, você nunca vai esquecer o que você viveu com ela, né? Se tratando você 33 anos, eu 24 anos, é uma vida, né? Você nunca vai esquecer isso. Você sempre vai ter os momentos felizes que você viveu, as conquistas, né? E isso você tem que saber que aquilo vai ser teu. Ninguém te tira aquilo, ninguém tem o direito de tirar aquilo, Sim. né? E você tem que saber lidar com isso. Porque se você for expressar esse teu sentimento para todas as pessoas, você fica louco. Porque as opiniões são as mais variadas e as mais loucas, posso dizer assim, né? O que você falou, eu estou vivenciando hoje isso. Eu vivi um ano e pouquinho, sozinho, cuidando dos meus filhos, né? Eu me expressava muito, vocês devem ter acompanhado. Você sabe que é difícil a gente expressar isso aí. Porque se você for Uhum. expressar, que nem eu digo, às vezes você é mal interpretado. Eu usei muitas redes sociais para isso. Meu Eu Instagram, meu Facebook, acompanhei. porque era onde eu conseguia me expressar, Uhum. entendeu? E usei muito, tá lá, vai ficar para sempre registrado. Era uma forma de eu desabafar, uma forma de eu fazer uma homenagem e assim por diante. E por incrível que pareça, Cláudio, eu era criticado até ali, sabe? Umas coisas absurdas assim, sabe? Uhum. E é que eu digo, você tem que ser centrado, você tem que saber, né? A dor é muita, mas você tem que saber dar a resposta. Muitas vezes eu não respondia, eu preferia bloquear e não, Uhum. porque às vezes eu via até como uma forma de provocação, uma Que forma tipo de. de crítica, Paulinho? Chegou o absurdo de um dia uma pessoa, eu postar várias questões ali com a Kelly, homenagem da família, coisa assim, e uma pessoa me chamar no privado e dizer quando que você vai parar de se vitimar, sabe? De se Uhum. fazer de vítima, sabe? Uhum. Eu disse bem assim, olha, essa resposta eu não desejo para você, mas se um dia você passar por isso, você vai ter essa resposta. E Ótimo. bloqueei, sabe? Uhum. Porque senão aquilo você absorve e a tua vida Uhum. não é legal assim, dessa forma, né? Tem várias coisas, assim, questionamentos absurdos, assim, sobre homem e mulher, né? Você coloca uma coisa ali, é interpretado de outra forma, vem Uhum. pessoas
às vezes, achar que você está sozinho, que você está colocando aquilo que você está procurando alguém, sabe? Uhum. Umas coisas absurdas mesmo assim. Mas eu consegui, graças a Deus, passar isso aí. Hoje, Cláudia, já há pouco tempo atrás, eu conheci uma pessoa maravilhosa, Andressa, ela não é aqui da cidade, de Campo Tenente, e estou tentando novamente ser feliz. Graças a Uhum. Deus, a gente está se dando bem, é uma pessoa boa. Com quem que eu me preocupei para ter essa, digamos, aprovação e estar lá, digamos assim, de bem com ela? Porque para você fazer uma pessoa feliz, você tem que estar feliz e você tem que estar bem. E para nós, como passamos esse momento, não é fácil. Os meus filhos. Claro. Quem que eu tinha que dar satisfação e quem que tinha que estar de acordo que a mãe dela, a mãe dele, dela, nunca vai ser substituída, Não. sempre vai ser a mãe deles. Eles sempre vão amar, sempre vão ter aquela lembrança linda da pessoa que ela foi, Maravilhosa. mas aí eu entro nessa questão que foi falado, que a vida tem que seguir. E a solidão, Cláudia, é só quem vive para saber como ele é Uhum. triste, A ausência, né? né? Então, o respeito que eu tive pela Kelly e o respeito que eu sempre vou ter e o amor que eu tive para ela vai ser para sempre. Eu Uhum. não preciso provar para ninguém, né? Eu acho que isso aí, cada pessoa tem dentro de si isso, E é preciso né? ressignificar, né, Paulinho? Sim, Porque é um dia de cada vez, né? nessa questão, você pode ter certeza que, graças a Deus, tem mais pessoas do bem do que do mal, Amém. né? Isso Amém. ainda nós podemos erguer a mão para o céu Uhum. e ver que existem muitas pessoas do bem, muitas pessoas que querem bem, desde a família, desde amigos, eh, pessoas que você nem espera. Às vezes, daquela pessoa que você nem espera, vem o apoio que você esperava de uma pessoa mais próxima, Uhum. né? Então, só quem vive o luto, só quem vive a dor que a gente passou, para poder sentar, que nem nós estamos fazendo, e conversar. Uhum. Não que as pessoas não tenham o direito de conversar, mas para criticar ou para querer te apoiar, infelizmente são poucas que tiveram ali vivendo aquilo, né? E é uma dor tão intensa, uma coisa assim tão. Eu tinha passado, Cláudio, só relembrando aqui, que é uma coisa que eu lembrei, quando eu tive o diagnóstico, a minha filha tinha 17 anos. E eu perdi meu pai quando eu tinha 17 anos. Uhum. Então eu pensei comigo, meu Deus, será que, né, o Vai filme vai repetir a se repetir? história. E fiquei desesperado com aquilo, assim, eu tinha que me curar justamente, né, pela minha família. E você veja que destino. Quando a Kelly faleceu, o André tinha 17 anos, Uhum. sabe? Então, é um mistério, né? Existe uma questão ali muito forte que um dia a gente vai descobrir. A Kelly faleceu no mesmo dia que o pai dela fez 1 ano do falecimento, Dia 13 de março, né? sabe? Então, por que disso? Será que foi só uma coincidência? Eu Uhum. vou ser sincero, eu vou dizer que eu acho que não. Que o dia que Uhum. nós estiver lá, junto com eles, no outro plano maior, né? A gente vai ver que não, E, né? e é isso, né, Paulinho, que você está falando, o dia que a gente estiver junto. As pessoas elas têm que entender de alguma coisa a gente vai morrer. Ninguém Sim, fica para semente aqui. sim. Então é um acidente, é uma doença, alguma coisa vai levar a gente dessa terra. Então as pessoas têm esse costume de querer, que eu sempre bato nessa tecla, né, de dizer, ai, porque foi castigo, ai, porque fez alguma coisa, ou coincidência, como você Uhum. pode estar falando, mas de alguma coisa tem uma hora marcada e a gente vai. Então as pessoas têm que desrimir essa ideia de que é um castigo, Ah, não, né? Porque de não forma é, alguma. né? É isso que eu sempre estou batendo na tecla, porque eu ouvi muito isso. Ah, Cláudia, veja Ah, bem, basta analisar que você vai no hospital, no Arestinho, ali em Curitiba, uhum, e nós você vê lá fomos. uma criancinha, um bebê. Então, se for pegar por essa É o que eu analogia, falo. essa loucura que falam que é um Uhum, castigo, que totalmente, né, fora uhum. de cogitação, e um bebezinho lá, uma criança de 1, 2 anos, quer dizer, o que aquela criança tinha para pagar no mundo de castigo? Que Então, é o que eu a falei, análise está aí, né? A e resposta você está aí. veja, né, Paulinho, essa questão do Rio Grande do Sul agora, né? Eu vi pessoas indo na mídia falando isso. Ai, porque é como se também isso fosse um castigo, gente. A natureza se movimenta, né? Sim, sim. Então, essas coisas é muito arcaico um pensamento desse, né? De atribuir castigos, né, para que as questões humanas ocorram. Mas, Paulinho, eu queria que você desse algumas considerações finais, se você
quiser falar mais algumas coisas para o público que nos assiste. Então, Cláudia, o que eu queria deixar aqui, né, não como mensagem, não como um exemplo, porque isso não é o que nós estamos conversando, é uma fatalidade, uma dor, uma coisa que ninguém quer passar. Então, não posso afirmar dessa forma, mas o que eu coloco como sentimento? Como você falou, todos nós aqui estamos de passagem, né? A gente está... Só ele sabe o dia que ele sabe o dia que a gente chegou e sabe o dia que a gente vai partir. Então, viva da melhor forma, procure fazer o melhor, seja uma pessoa do bem, porque só no apito final, quando as cortinas se fecham, que você vai pensar, poxa, o que eu poderia ter feito a mais? Né? Então, é aquela história que eu falei, quem faz o bem recebe o bem. E isso cada um de nós podemos fazer. Isso não depende de você, não depende do outro, depende apenas de você melhor, não depende do outro. Né? E uma outra coisa, Cláudia, que eu lembro que no dia da despedida da Kelly eu falei e volto a repetir, que graças a Deus isso me conforta, que era uma coisa assim que nós tinha diariamente dentro de casa, inclusive até hoje continuo, graças a Deus com meus filhos, é você dizer que ama, é você dizer o que você sente. Então, se você tem alguém do teu lado hoje, seja quem for, teu amigo, tua mãe, teu pai, seja o parente que for, diga para ele que você ama. Porque Palavra, né? você pode não ter essa oportunidade amanhã. Você pode Uhum. dormir e amanhecer não tendo essa oportunidade. Então, esse é o recado que eu digo. Faça o bem, diga, expresse o teu, digamos, o teu amor, o teu sentimento, porque isso pode ter certeza que o universo conspira dessa forma. Né? Se você tiver com esse pensamento de coisas boas, de que você vai fazer o bem, então pode ter certeza que as coisas ao teu redor também vão estar bem. E, né, só finalizando dizendo que hoje são nossos anjos, Cláudia, né? Nós temos 2 anjos lá em cima cuidando de nós e da nossa família. Amém. Uhum. Quero agradecer muito, Paulinho, né, de você ter vindo no Foca na Causa, ter aceitado o convite. Eu adorei. Espero que você venha outras vezes com outras histórias maravilhosas e não com esse relato, né, que eu tenho proposto, né, aqui, que é falar um pouco sobre as nossas dores. Mas logo a gente vai fazer a virada aí e nós vamos falar sobre Certeza. coisas que não deixa de ser superação, né? Sim, sim. Aqui nós estamos relatando sobre superação. E eu quero agradecer muito a tua vinda aqui. Obrigado, Cláudia. E até a Obrigada próxima também. oportunidade. Até mais.